pessoal. Não é para todo. Olá, pessoal, boa tarde. Começar mais um seminário da Rede NUTES, hoje com o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, com a apresentação hoje de Ana Paula, e a Jerusa e Miranete vão fazer uma pequena introdução. É isso que você vai trabalhar. Passando aqui. Eu sou Jerusa Guerra, técnica da Coordenação Estadual de Saúde da População Negra. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, um dos pilares da nossa coordenação, que é a ampliação do conhecimento. E hoje nós vamos ter a apresentação de doutora Ana Paula Maravalho, ela que vai estar trabalhando esse tema Morte e Vida das Mulheres Negras. Essa conferência ela é em alusão ao dia 25 de julho, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E a gente quer dar as boas-vindas a vocês e pedir que vocês aproveitem, né, bebam aqui do conhecimento de doutora Ana Paula Maravalho. Em nome da coordenação, eu agradeço a presença de vocês. Boa tarde. Eu estou inicialmente querendo fazer uma pequena introdução explicando que, na verdade, eu não sou da área de saúde. Minha formação é jurídica e eu também venho militando dentro do movimento de mulheres negras. Então, essa conversa que a gente vai ter hoje, ela traz alguns dados da saúde, mas também dados da política, não é? Tanto da política de saúde, mas da própria política relativa à população negra, política de igualdade racial. Então, fiquem à vontade para perguntar, mas algumas coisas eu realmente, que for mais específico de saúde, eu não vou estar podendo dar um esclarecimento, mas a gente conta aqui com a doutora Miranete e a Jerusa também aqui para o próximo, vão poder esclarecer mais. Então, vou compartilhar. Como é que eu faço para compartilhar só? Quero compartilhar a tela aqui com vocês, né?
Não é aqui, né, que vai Ah, tocar? tá, é aqui, né? Eu acho que sim. Certo, eu vou compartilhar a É isso que tela vai um pouquinho para trabalhando com eles. certo. Fazer um pouco mais da. Deixa eu ver só como é que a gente faz. Ah, tá, só passar, né? Pronto, então nós vamos falar um pouco a respeito da morte e vida das mulheres negras, trazendo aqui algumas reflexões, né? Então, o primeiro questionamento que a gente pode se fazer, né? Mas quando a gente fala em morte e vida de mulheres negras, não estamos falando ao mesmo tempo da morte e vida de mulheres de uma forma geral? Existe alguma diferença quando a gente fala em relação a mulheres negras e mulheres brancas? Quando a gente fala em morte e também quando a gente fala na vida, né? Há diferenças nessa morte de mulheres negras, então, a princípio, nós vamos ver alguns dados, não é? Esses dados, eles são dados nacionais, eles vieram do Mapa da Violência 2015 e, no primeiro momento, ele vai falar do homicídio de mulheres no Brasil. E aí a gente sabe que aqui não está havendo uma... a gente não desce a questão da raça dessas mulheres. Estamos falando de mulheres de uma forma geral. E a gente vai ver que o Brasil está no 5º lugar entre todos os países do mundo em que mais se mata mulheres, né? As mulheres mais morrem por homicídio. Aqui a gente vê que a questão de homicídio. Esses dados são de 2013, né? E quando a gente vem aqui para essa taxa, ela fala dos homicídios de mulheres negras e mulheres não negras, tanto no Brasil quanto em Pernambuco. E aí a gente já vai ver uma variação, que vai de 2005 a 2015. Então, no Brasil, de uma forma geral, quando a gente vem aqui para essa primeira taxa, né? Mulheres negras e aqui mulheres não negras, certo? A gente vai ver que em 2005 a gente tinha uma taxa de homicídio de mulheres negras maior do que a taxa de homicídio de mulheres brancas, né? A gente está falando aqui por 100 mil. Essa taxa, ela vai sofrer uma ligeira baixa e depois vai aumentar até o 2012, que a gente teve esse ápice de 5,5 e novamente uma ligeira queda para 5,2 por 100 mil. Eu digo ligeira queda, mas a gente sabe que essa porcentagem ela representa um valor alto, não é? E, enquanto que, se a gente for ver essa variação em relação a mulheres não negras, de uma forma geral, a gente vai perceber que esse percentual, esse número, ele vai sofrer uma queda, não é? De 2005, a gente está com 3,3 e vai para 2015 com 3,1, não é? E essa queda, ela vai se verificar ao longo de toda essa trajetória, há momentos que fica em 3,3, né, que é o índice mais alto, mas ele nunca passa disso. Quando a gente vem para Pernambuco, a gente vai perceber que essa taxa, veja só, em relação ao Brasil, o número de mulheres negras assassinadas, né, que morrem por homicídio, ele é praticamente o dobro do que o número que está no Brasil, não é? De 2005, essa taxa é de 8,3 e em Pernambuco e no Brasil de 4,3. E a gente vai passar pela mesma situação, onde a gente vai ter um aumento, né? Em 2007 vai para 9 essa taxa, depois vai cair, mas há índices ainda bastante elevados. E a gente chega em 2015 com um índice de 6,2, que é um índice ainda bastante alto. Enquanto que, quando a gente olha para a taxa de mulheres não negras, a gente vai perceber que esse valor, em primeiro lugar, ele é menor do que a taxa de mulheres não negras brasileiras. Ele começa com 2,2 e aí também vai sofrendo uma queda. 2008 a gente vai ter uma ligeira elevação, ligeira que eu digo, mas a gente está falando em números altos, né? A gente vai ter uma elevação e novamente uma queda e chega em 2015 com um número de 1,9, que também é um número mais baixo do que
a taxa do Brasil. Em relação às mulheres negras, a gente percebe que em Pernambuco, tanto no início quanto no final desse período, né, 2005 a 2015, as taxas de homicídio de mulheres negras ele é maior, né, do que a média nacional. Um outro dado, ele vai trazer esse gráfico, não é, de uma outra maneira, taxa de homicídio de mulheres brasileiras por 100 mil, em que a gente percebe que o Brasil ele vai estar aqui nessa posição, né, a taxa de homicídio de mulheres negras brasileira é de 3,2, mas a gente vai ter uma variação nos estados, e em relação à taxa brasileira, a gente vai perceber que existe uma variação. Então, em Roraima, essa taxa é bem mais alta do que a taxa no Brasil de uma forma geral, e sendo a taxa mais baixa no Amapá. Pernambuco também está com a taxa mais baixa, de 1,5, que a gente está aqui considerando mulheres de uma forma geral. Porém, quando a gente vai para essa mesma taxa e vamos analisar numa perspectiva racial, não é, homicídio de mulheres negras por 100 mil em 2013, a gente vai perceber que existe uma diferença nessa taxa, né? Tanto em relação ao índice brasileiro, que ele passa para 5,4, quanto em relação ao índice dos estados de uma forma geral. E aí Pernambuco, que em relação ao homicídio de mulheres, ele ficava lá quase na última posição, ele, em relação à taxa de homicídio de mulheres negras, ele vai saltar aqui para cima, com uma taxa bem mais acima da taxa brasileira de homicídio de mulheres negras, de 7,2. E a gente também vai ter os outros estados também, isso aqui tem uma variação em relação àquela taxa que não considera o homicídio de mulheres por raça, não é? E quando a gente também faz uma comparação nessas taxas, a gente vai perceber que, também considerando um período de 10 anos, que agora de 2003 a 2013, sempre considerando essa mesma fonte, que é o mapa da violência, a gente vai perceber que, em relação ao homicídio de mulheres brancas, essa taxa ela vai vir num processo de queda, não é? Ele se mantém mais ou menos, mas depois ele finaliza esse período num processo de queda. Enquanto que, em relação às mulheres negras, a gente percebe que existe um aumento, né? Essa taxa começa em 4,5 em 2003 e ela vai subindo, sofre aqui uma queda, mas ela vai chegar em 2013 com um valor acima, que é de 5,4. Então, a gente vai perceber que esses dados já revelam, num primeiro momento, que existe sim uma diferença, né? Os dados eles mostram que mulheres negras morrem mais por homicídio. E a gente daqui a pouco vai olhar também algumas outras causas, não é? Mas esses dados eles já demonstram que em relação a mortes violentas existe uma diferença no homicídio contra as mulheres negras, né? E a gente vai perceber também que esses dados, embora eles não estejam visíveis, né, naqueles gráficos que a gente viu, a gente vai perceber que o mapa vai apontar o quê? O crescimento dessas taxas de homicídios entre meninas e mulheres negras, um crescimento de 4,5 para 5,4 por 100 mil. Esse aumenta de 19,5%, quase 20%. Um declínio nas taxas de homicídio das mulheres brancas, que vão cair de 3,6 para 3,2 por 100 mil. Uma queda de 11,9%. Essa queda é o que é desejável para homicídio contra mulheres de uma forma geral, né? Desejável no sentido de que é uma queda. Esse número ainda está bem alto, né? Então, essa vitimização de mulheres negras, que era de 22,9% em 2013, ele vai crescer para 66,7% em 2013. Então, a gente percebe que há, sim, uma diferença, né? Nessa questão de violência, a gente vai perceber também que esses dados vão mostrar algumas coisas, né? E aí a gente já vai para algumas outras fontes, além do mapa da violência.
Por exemplo, o Ligue 180, que é uma central de atendimento à mulher, em 2015 ele apontava que 58,86% das mulheres vítimas de violência doméstica eram mulheres negras. O Ministério da Saúde, em 2015, também apontou que 53,6% das vítimas de mortalidade materna eram mulheres negras. O Caderno de Saúde Pública da Fiocruz, em 2014, aponta que 65,9% das mulheres vítimas de violência obstétrica eram mulheres negras, né? E no Ministério da Justiça, né, mulheres mortas por agressão, em 2015, 68,8% dessas mulheres foram mulheres negras. Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que, de uma maneira geral, as mulheres negras, elas são maiores vítimas da violência, né, em qualquer situação. Quer elas sobrevivam, quer não, né? Tanto elas vão ser as maiores vítimas no caso de homicídios, quanto elas também vão ser as maiores vítimas no caso de violência. Um dado que eu quero chamar a atenção é esse dado aqui, que mostra a questão da mortalidade materna, né? Porque a gente sabe que a redução da mortalidade materna foi o único objetivo do milênio não cumprido pelo Brasil. Então, quando a gente vai ver que essa mortalidade materna não foi reduzida e que as maiores vítimas dessa mortalidade materna foram as mulheres negras, o que a gente percebe? A gente percebe que o que vem fazendo com que o Brasil, não só em relação à mortalidade materna, mas em relação aos índices de homicídio de uma forma geral, o que puxa o Brasil a estar entre os países, primeira posição entre os países que mais matam os seus cidadãos, sejam eles homens ou mulheres, é a morte de pessoas negras. Então, por que se mata tanto os cidadãos negros brasileiros? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. O que é que esses dados revelam? Revelam que as mulheres negras elas têm 2 vezes mais chances de serem assassinadas do que as brancas. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma questão que ela vai estar profundamente ligada ao fato da cor da pele. Uma pessoa que nasce com a cor da pele negra, ela vai ter 2 vezes mais chance de sofrer uma morte violenta, de ser assassinada, do que uma mulher que nasce com a cor branca, cor de pele branca. Essa taxa de homicídio por agressão, 3,2 por 100 mil entre brancas, 7,2 por 100 mil entre mulheres negras. Esse é o diagnóstico de homicídio do Brasil, fornecido pelo Ministério da Justiça. Entre 2003 e 2013, houve uma queda de 9,8% no total de homicídio de mulheres brancas, enquanto os homicídios de mulheres negras aumentaram 54,2%, aquela taxa do mapa da violência que a gente já viu, né? Um outro dado que chama atenção é que as vítimas desses crimes violentos são mulheres jovens, a maioria entre 18 e 30 anos, e que são negras e pobres. O estudo mostra ainda que 50,3% das vítimas são assassinadas por familiares e 33,2% dos crimes são cometidos por parceiros ou ex-parceiros. Isso aí é uma realidade que a gente vai perceber na questão da violência contra a mulher. Que mostra que as mulheres negras são as principais vítimas da violência doméstica no Brasil. Mas também, em relação a outros tipos de violência, né, o Ministério da Justiça também vai demonstrar que, no que se refere ao tráfico de pessoas, mulheres negras são as maiores vítimas. Em relação ao Ministério do Trabalho, também são as maiores vítimas de assédio moral e sexual no trabalho. Sim, isso aqui a gente já viu, a questão da morte materna e da violência obstétrica. Então, a questão da taxa de homicídio de mulheres negras ser o dobro da taxa de mulheres brancas, isso numa média, se a gente pudesse fazer uma média, né? A gente viu já que existe uma diferença, né, nessa taxa, da forma como ela vai se consubstanciar nos estados. Mas a taxa de Pernambuco é uma taxa alta, não é? E além da questão da mulher negra, temos também as mulheres indígenas que
muitas vezes elas não vão aparecer nessa elaboração desses índices porque ela é simplesmente ignorada por conta que se considera que o volume da população é baixo, então esse volume de morte também é baixo, né? Mas se a gente for calcular a proporção dessa morte para mulheres indígenas, a gente vai observar que o índice também aumenta e se aproxima do índice encontrado em relação às mulheres negras. Então a gente percebe o quê? Que ser vítima de homicídios tem relação com essas realidades étnico-raciais, sim, não é? Aqui tem uma figura que ela vai mostrar de uma forma geral também essa questão da violência, não é? De uma forma bem geral. Esse aqui eu vou até querer voltar depois, que ela diz mais respeito especificamente a uma pesquisa que foi feita por uma mestra em Ciências Sociais aqui de Pernambuco, mas a gente vai voltar a esse dado depois. Então, a gente vai perceber que esses dados eles mostram para a gente que é uma violência sistemática contra o direito à vida das mulheres negras, que essa violência é um elemento estruturante das relações sociais que fundaram a sociedade brasileira. E quando a gente fala em elemento estruturante, a gente está falando em algo que tem uma dificuldade extra quando a gente vai trabalhar com essa questão. É porque ela vai estar fazendo parte da própria estrutura das relações sociais, ou seja, quando a gente vai considerar toda e qualquer relação social, seja ela de trabalho, seja ela familiar, seja ela uma relação social que existe entre pessoas de uma forma geral, ela vai estar baseada na desigualdade racial, mas também vai estar baseada na violência que aí vai se manifestar tanto em relação à raça quanto em relação ao gênero, né? Para que isso aconteça, é necessário que essa pessoa, a pessoa negra de uma forma geral, mas principalmente a mulher negra, ela seja destituída da condição de pessoa humana. A gente vai analisar isso daqui a pouquinho de uma forma mais especificamente por quê, né? Essa identidade e os valores humanos, eles vão estar sendo sistematicamente negados. E o corpo dessa mulher negra também, ele vai estar sendo sistematicamente violado, se não de uma forma física, mas de uma forma imagética também, principalmente. E esse lugar social das mulheres negras é o lugar da objetificação, da exploração, da desumanização, invisibilização, da negação e morte. E quais os impactos disso tudo nas condições de saúde? Aí a gente vai perceber, e são temas para se pensar, né, que o não reconhecimento do racismo como um determinante social das condições de saúde. Isso quer dizer que se a gente não analisar essa ideologia racista como algo que está informando as condições de saúde de uma forma geral, a gente não consegue combater essa desigualdade. Um desprezo generalizado pelo preenchimento do quesito raça-cor como instrumento epidemiológico. E aqui, gente, eu estou querendo falar de uma coisa assim bem recente, né? Eu sou também servidora pública da Justiça Federal. E até hoje, para a gente ter uma ideia, o sistema com o qual a gente trabalha, se eu descobri recentemente que é o processo judicial eletrônico, a questão do raça-cor, ele é completamente fora de todo e qualquer padrão. Ele não traz as categorias presentes no IBGE. Ele inventou outras categorias e geralmente ele não é nem preenchido, mas só o fato de ter outras categorias não permite que ele seja utilizado como instrumento de comparação, como instrumento que vá permitir uma comparação entre pesquisas de órgãos diferentes. Então, no sistema de saúde, de uma forma geral, já se conseguiu que, pelo menos, ele observe, né, aquelas características do IBGE. Porém, não é em todos os lugares, não é em todos os espaços que ele vai ter
ser preenchido, exatamente porque não existe essa compreensão de que aqui o quesito raça-cor ele vai funcionar como um instrumento epidemiológico, é um instrumento que ele vai trazer condições de se combater a questão das desigualdades raciais. A gente se depara também com a questão da negligência e tratamento de baixa qualidade em relação à população negra. Maior exposição a risco e uma mortalidade materna alta, embora essa mortalidade materna seja evitável. E aí a gente vai perceber dois conceitos com os quais eu gosto de trabalhar. Um é um conceito de racismo, que ele nem está escrito aqui, mas eu vou falar dele. O racismo, ele é uma ideologia que vai trazer os seres humanos, que vai classificar os seres humanos de acordo com questões, dados que são absolutamente externos, como cor da pele, tipo do cabelo, não é? E que vai associar a essas características físicas, características biológicas e até morais. Então, por que eu gosto muito desse conceito? Porque ele fala de algo que é uma ideologia, e o racismo é uma ideologia, ele não é algo que é genético, não existe um gene, né, que se chama racismo e que a gente nasce com ele. É algo que é construído socialmente, que pode ser e está sendo também desconstruído. Agora, esse conceito do racismo institucional, ele é interessante porque ele fala de quê? Fracasso coletivo de uma organização em prover um serviço profissional adequado às pessoas, por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Então, eu quero, no primeiro momento, falar assim, sobre essa questão, porque fica muito fácil da gente detectar onde existe racismo institucional. Olha só, fracasso coletivo de uma organização. Quando a gente pensa que toda e qualquer organização, seja ela pública, privada, seja ela particular, seja ela uma família, ou seja lá o que for, ela, ao surgir, ela tem um objetivo. Então, por exemplo, vamos para a questão da saúde. Um hospital ou o próprio sistema de saúde, ele vai existir para quê? Pensando-se que a pessoa que entra no hospital, ela quer, o objetivo dela e o objetivo das pessoas que formaram aquela organização é de que aquela pessoa saia com mais saúde do que quando entrou, não é verdade? No momento que a gente percebe que essa saúde ela não está sendo atendida, ou seja, as pessoas que estão entrando estão saindo com menos saúde ou em óbito, não é? A gente vai perceber que aquele objetivo, ele fracassou. Então, a gente vai ver que houve um fracasso coletivo daquela organização em prover um serviço profissional adequado. E por quê? Por causa da cor, cultura e origem étnica. Porque quando a gente vai perceber que a grande maioria das pessoas que não estão encontrando aquilo que é o objetivo principal daquela organização, elas não estão encontrando e elas são de uma cor específica, que é a cor negra. Esse racismo institucional ele pode ser visto ou detectado em processos, atitudes ou comportamentos que denotam discriminação, resultante de preconceito inconsciente, ignorância, falta de atenção ou estereótipos racistas. Isso é muito importante porque por muito tempo, e até hoje vigora, né, no dia a dia, a ideia de que uma discriminação, o racismo, a ação racista para existir, ela precisa que a pessoa queira produzir aquela ação. Isso não é verdade, né? Às vezes, esse preconceito ele vai ser inconsciente, ele vai resultar de uma ignorância, ele vai resultar da falta de atenção, ou vai resultar de estereótipos racistas que são veiculados de uma forma generalizada e que vão colocar minorias étnicas em desvantagem. Gente, só quanto tempo posso falar, né? Então, vamos lá. Bom, e aí chega no ponto de se perguntar por que que isso acontece, que essa que eu acredito que seja a pergunta principal para a gente se fazer que isso acontece. E aí a gente vem para análise, né? Quando a gente vai falar de gênero e raça como estruturante de desigualdades raciais e de gênero, né? O patriarcalismo e o racismo
qual é o lugar dessas duas ideologias, porque são ideologias, mas qual é o lugar dessas ideologias nas relações raciais e nas relações sociais de algo? Eu quero também fazer uma análise assim, bem breve a respeito desses dois conceitos, que é o conceito da biopolítica e o conceito do biopoder, que eu acredito que sejam dois conceitos que é importante a gente trabalhar quando a gente está trabalhando a questão da morte e vida das mulheres negras, porque que isso vai acontecer. O patriarcalismo da identidade nacional brasileira vai iniciar falando um pouco sobre a história do Brasil e essa história segundo o mito da democracia racial. Né? O que é o mito da democracia racial? É uma ideia segundo a qual as relações raciais no Brasil elas são democráticas, que não existe o racismo. Essa é uma ideia que ela é muito explícita hoje como esteve há um tempo atrás. Eu acredito que alguns anos, né, de promoção da igualdade racial já deram conta na maioria dos lugares, instituições, de trazer a certeza de que nós estamos em um país que é racista. A gente não está mais falando naquela perspectiva de que o Brasil é um país onde não existe racismo. Porém, esse mito da democracia racial, ele ainda subsiste, ele ainda persiste, né? E ele vai encontrar lugar nessa origem histórica, porque quando a gente fala nossa história, a gente pensa e a gente vê a questão da colonização como uma perspectiva determinista, né? A gente vai perceber essa ideia revisionista da escravização e genocídio de negros e indígenas. E o que é o revisionismo? O revisionismo ele é um crime que ele está previsto em alguns países e que eles simplesmente diz respeito a falar sobre algo que ocorreu na história daquele país, mas negando aquilo que realmente aconteceu. Então, para dar um exemplo que fique mais claro, assim, para exemplo, no ano de 2000, um dos candidatos à eleição presidencial na França era Jean-Marie Le Pen, concorrendo por um partido de ultradireita. E Jean-Marie Le Pen, em uma das entrevistas que ele deu aos jornais, ele fez uso da afirmação, que é uma afirmação que ele utiliza sempre, da qual ele acredita, de que a Shoah, o extermínio, né, dos judeus, ele não aconteceu na Segunda Guerra. E essa ideia, ela é uma ideia revisionista. Então, nesse momento, ele teve a palavra dele cassada, ele foi impedido de continuar a se pronunciar publicamente em jornais, em televisão, não é? Então, por uma previsão legal de que o revisionismo, né, naquele momento, negar a existência do massacre dos judeus na Segunda Guerra pelo nazismo, aquilo ali é considerado um crime. Mas, para a história do Brasil, você vai encontrar num livro chamado Casa Grande Senzala uma afirmação segundo a qual o fato de se punir os escravos, as pessoas escravizadas negras, amarrando-as numa posição semelhante àquela posição que a gente vê naquela estátua da tortura nunca mais, uma posição que ela, vamos dizer assim, inspira, não é? Aquela ideia do pau de arara. Amarrando as pessoas naquela posição e suspendendo elas no teto, aquilo ali é descrito pelo autor desse livro, Casa Grande Senzala, como um castigo que visava fazer com que aquelas pessoas escravizadas elas passassem a comer, porque por conta da escravização, chegando no Brasil, muitos deles se recusavam a comer, muitos das pessoas escravizadas comiam terra, muitas das pessoas escravizadas procuravam se matar de diversas maneiras, se mutilar e se matar. Então, aquilo ali era coibido, né, pelos
donos de escravos, buscando infligir castigos às pessoas que utilizavam daquelas práticas. Mas no livro isso é colocado como se fosse submeter as pessoas a um regime especial de alimentação. E aí a gente vai ver um revisionismo puro e simples, não é? Esse revisionismo da escravização e do genocídio que efetivamente ocorreu entre a população negra e indígena. A gente percebe também que, nessa perspectiva da história brasileira, a cultura negra e indígena ela é inferiorizada em relação à cultura europeia. Percebemos que essa população, tanto a negra quanto a indígena, ela vai ser animalizada, objetificada e desumanizada. Um local onde a gente vai ver isso de uma forma muito clara, muito visível, é no início do século XIX, quando vigorou aqui no Brasil a ideia do racismo científico, ou seja, naquele momento da ciência que ela começava a ocupar um lugar de destaque na sociedade do mundo, na Europa se criou uma ideia, se começou a buscar justificativas científicas para explicar que haveria sim uma diferença entre pessoas negras e brancas, não é? E essa ideia do racismo científico, ela teve uma influência enorme aqui no Brasil, principalmente de juristas e principalmente no momento de surgimento dos cursos jurídicos no Brasil. Então, a gente vai ver essa perspectiva que ela vai funcionar de uma forma extremamente forte no momento da República, né, da proclamação da República no Brasil, que aconteceu exatamente 2 anos depois da Lei Áurea. Então, no momento em que a República foi proclamada, 2 anos depois apenas foi promulgado também o primeiro Código Penal dessa República. E no primeiro Código Penal foram criados 5 crimes que antes não existiam e que eles tinham o objetivo principal de conter, de punir a população negra que tinha sido recém-libertada. Que era o crime de capoeirismo, ou seja, a pessoa que lutasse capoeira, ela poderia ser presa. Era o crime de mendicância, ou seja, a pessoa que pedisse esmola na rua, poderia ser presa. O crime de vadiagem, a pessoa que não tivesse local para dormir e dormisse nas praças ou nas ruas, ela também poderia ser presa. E aqui a gente vai abrir um parêntese. Quem era essa população que estava nas ruas? Eram as pessoas que tinham sido recém-libertas pela lei de sexagenário. E que essa mesma lei Saraiva-Cotegipe, que a gente conhece como lei de sexagenário, ela estabeleceu que a população negra que estava sendo libertada naquele momento, ela estava proibida de morar nos centros urbanos, nas cidades. Ela tinha que morar em lugares a uma distância desses centros urbanos, a uma distância das cidades. E a gente vai ter também o início da favelização no Brasil. Ela está exatamente nessa lei. Mas essas pessoas, elas vinham para a cidade, como elas não tinham onde dormir na cidade, porque não podiam morar ali, elas dormiam na praça, dormiam nas ruas. Então, se fossem pegas, elas poderiam ser presas. Também foi criado o crime de curandeirismo, isso tem totalmente a ver com a questão da saúde, porque as pessoas que não se tratassem nos hospitais, no sistema de saúde então nascente, ou com médicos formados, e as pessoas que também não viessem da academia, bem esse crime, eram enquadrados no crime de curandeirismo. Esse crime ele continuou vigente durante muito tempo, enquadrando mãe de santo, né, por curandeirismo. E também o que aconteceu foi que a maioridade penal, que era de 14 anos naquela época, ela baixou para 9 anos. E não foi, de certeza, para prender o filho de nenhum senhor de engenho.
Quando o Código Penal da República foi promulgado, houve um jurista chamado Nina Barreto, que também era médico, que ele escreveu um artigo para o jornal, publicou esse artigo no jornal, dizendo que estava muito certo esse Código Penal em reduzir a maioridade penal, porque a criança negra ela era um fruto que apodrecia antes de amadurecer. Já era voltada ao crime desde o início. Então, quando você vai juntando essas peças, não é? Esses discursos legislativos, que eles continuam registrados nas câmaras. Quando você vai juntando as peças dessas leis, porque a gente conhece pela nome de lei do ventre livre, mas quando você vai ler o texto inteiro, Lei Saraiva Cotegipe, o texto inteiro, a Lei de Terras, o texto inteiro, você vai começando a juntar as peças, os processos, né, que existem ainda fisicamente, porque são arquivados nos arquivos nacionais. A gente vai começando a perceber qual era, não é, a forma de pensar da época. Então, você vai percebendo que aí esse mito da democracia racial, a teoria do embranquecimento, isso são mitos fundadores da nossa identidade nacional. É como foi constituído a forma de pensar, né, nossa, brasileira, que eu quero dizer. Nossa, que eu quero dizer brasileira, não é que eu pense dessa forma, nem ninguém está aqui. Pense assim. Então, a gente vai ter também, a partir desse mito da democracia racial, uma naturalização e a justificação da violência física, sexual e simbólica contra a mulher negra e indígena. E aí a gente vai comprovar isso porque esse livro, Casa Grande Senzala, foi um livro publicado em 1933 por Gilberto Freire, e que é um livro que até hoje ele constitui um dos livros bem importantes dentro da sociologia, porque foi a primeira vez que foi analisada, né, sociologicamente, vamos dizer assim, o Brasil, a situação brasileira a partir de uma pessoa que estava vivendo naquele momento. Agora, é uma das visões possíveis, só que no Brasil ele se tornou a única visão possível, né? Uma pessoa que nasceu e viveu dentro de uma casa grande e a visão dele como filho do senhor de engenho sobre o que era aquela casa grande e aquela senzala que ele via tão de perto. Gilberto Freire não foi o criador dessa expressão, o mito da democracia. Essa expressão foi criada por outras pessoas, né, que tiveram contato com aquele livro e que acharam maravilhosa aquela teoria naquele momento. Roger Bastide, um francês, também sociólogo, veio para cá na época, foi um dos principais difusores dessa denominação. Mas o Gilberto Freire ele assumiu. Então, nessa ideia de democracia racial, a ideia é que essas relações raciais no Brasil elas eram extremamente tranquilas, né? O que não é verdade. Em 2005, houve o relançamento, porque esse livro ele já tinha sido transformado em histórias em quadrinhos na época que Gilberto Freire era vivo. Mas em 2005, como também uma forma de celebrar de Gilberto Freire, e não por acaso foi o ano da promoção da igualdade racial também, foi relançado esse livro em quadrinhos. Então, a ideia que eu quero trazer é o seguinte: no momento em que esse livro ele é simplesmente um texto que ele é analisado na universidade por pessoas que, mesmo que não façam, mas elas já têm condições de ter uma análise crítica, isso é uma coisa. A outra coisa é quando a gente traz essas ideias que estão aí, desenhadas, com o texto original. E mais do que isso, esse livro, da forma como vocês vão ver aqui, eu acho que eu só trouxe uma imagem, ele foi distribuído em escolas municipais, estaduais, no Brasil como um todo, principalmente aqui em Pernambuco, não é? Para crianças, para ser usada em escola, em idades de fundamental, de ensino fundamental. Então, vejam como é inapropriado. Essa é uma das imagens que está no livro, não é? E o texto é original, não tem nenhuma vírgula que foi retirada nem colocada. O texto diz assim: noutros vícios escorregava a meninice dos ioiôs, os filhos dos senhores de engenho. As primeiras vítimas eram os moleques e animais domésticos. Vítimas aqui, minha gente, entendam como
vítimas sexuais, vamos dizer assim. Mais tarde é que vinha o grande atoleiro de carne, a negra ou a mulata. Então, essa figura, esse texto acompanha essa figura. Para a gente ter uma ideia, todas as vezes, aí no livro todo, porque na época eu integrava uma organização chamada Observatório Negro, e nós tivemos a oportunidade de receber esse livro de algumas professoras, né, que nesse ano de 2005, elas tomaram contato com esse livro através da escola e trouxeram o livro para a gente fazer uma análise. E aí, nessa análise, a gente percebeu o seguinte: todas as vezes que aparecem mulheres negras e indígenas, elas aparecem despidas. Todas as vezes que aparecem homens brancos portugueses, eles aparecem vestidos. Então, já uma primeira ideia que é levada de uma forma imagética, né, para essas crianças dentro de uma escola e trazidas logo por quem, né? Pelos professores, pela professora, não é num cunho de verdade. A gente entrou com a representação, nós passamos um tempo lutando em relação a isso, mas ganhamos. E esse também é um quadro, eu não sei se ele está muito, né? É um quadro que é de 1995 e que ele traz para a gente de uma forma também bem realística, né? O que é essa teoria do embranquecimento? E aí a gente vai fazer uma análise aqui juntos, porque aí fica mais fácil de eu explicar. O nome do quadro é A Redenção de Can. Esse quadro foi feito em 1895. É uma pintura, embora que é uma pintura bem realista, né? Parece uma fotografia, mas é uma pintura. Aqui a gente vai ver uma mulher negra, numa postura quase que de agradecimento aos céus, né? E a gente pode imaginar que ela está numa postura de agradecimento em relação a essa descendência dela, né? E a gente imaginar que uma mulher negra, em 1895, já idosa, né? Um tom de pele realmente bem escuro, a gente não imagina que essa mulher tenha vindo ao Brasil de outra forma que não tenha sido através da escravidão, porque 1895 é apenas 7 anos após a lei do ventre livre, aliás, a lei áurea que aboliu a escravidão no Brasil. Então, muito provavelmente, essa senhora ela entrou no Brasil como uma pessoa escravizada. E próxima a ela, a gente tem uma mulher bem mais clara, mas ainda assim a gente percebe que é uma mulher negra, não é? Bem mais clara, com a tez bem mais clara, provavelmente filha dessa senhora. Que única condição a gente pode ter em que uma mulher negra ela vai ter uma filha com a de pele tão mais claro? É se ela tiver essa filha com um homem branco. Na verdade, não vai ser, ela vai ter um tom de pele bem mais claro. E essa filha, agora sim, em que condição a mulher negra escravizada ela pode ter uma relação com um homem branco? Na época de escravização no Brasil, né? Eu imagino que não terá sido através do casamento. Eu acredito que essa pessoa ela terá tido uma relação com o dono de engenho, e esse dono de engenho com certeza não terá sido uma relação das mais consentâneas, né? Para ela, pelo menos. Mas o fruto dessa relação seria uma mulher bem mais clara, que por sua vez, com um homem. Aqui a gente vai ver um homem branco. E qual é a história desse homem, né? Olha, gente, em 1850, o Brasil, prevendo que brevemente a abolição era uma questão de dias, era uma questão, ela ia acontecer de qualquer maneira, porque já tinha acontecido em vários outros países, o Brasil já vinha sendo objeto de pressão de, por exemplo, a Inglaterra, né, que previu a proibição do tráfico, proibiu o tráfico de pessoas, né? Então, o Brasil, prevendo que essa abolição ela iria acontecer, começou a indenizar os proprietários de escravos. E uma dessas formas foi a Lei de Terra de 1850. A Lei de Terras ela começou a prever que o Estado brasileiro importasse, a partir daquele momento, um contingente alto de europeus
europeus que na Europa estavam em estado de pobreza extrema, mas que vindo para o Brasil, eles viriam para ocupar os postos de trabalho que seriam liberados pelos que naquele momento estavam escravizados ainda. Então, se importou em 30 anos, de 1850 a 1880, tempo que durou essa política de importação de pessoas, importou um contingente de europeus semelhante ao número de africanos que foram trazidos para o Brasil em 300 anos de escravidão. Esse número não é pequeno. Tanto não era pequeno que, na época, existia uma necessidade de que o Brasil fosse um país mais branco, porque a ideia era de que o país era um país onde existiam muitos negros. E essa existência desses negros nessa quantidade tão grande inviabilizaria o Brasil de ser um país que tivesse sucesso no futuro. Então, o que acontece? O que acontece? Se importou, passou a se importar um contingente de europeus empobrecidos. E chegando no Brasil, esses europeus eles continuaram vivendo de uma forma bastante empobrecida. E é o que mostra esse cenário. A gente vê que é uma casa pobre, né, de barro, vê que aqui a gente vai ver que são roupas simples estendidas na casa, né, o chão, terra batida. Então, essa condição ela existia também para europeus no país, naquele período, 1895. A tal ponto que a gente tem um texto de um francês que veio visitar o Brasil naquele período, e que o texto dele diz assim: eu nunca na minha vida vi pessoas tão pobres, situações de pobreza tão absurdas. Eu entrei num lugar que era uma casa, estava fedendo de tanta sujeira, todo mundo amontoado. Eles estavam doentes, com malária. E quando a gente lê o texto, a gente tem a impressão que ele está falando de uma senzala. Mas, na verdade, não era. Ele estava falando de um alojamento de conterrâneos dele, de franceses, que naquele momento estavam naquela situação de empobrecimento muito grande. Mas eu pergunto, hoje, qual é a comunidade que você vai, que ela é originária de pessoas europeias? Se você vai no Rio Grande do Sul, se você originários alemães, se você vai em qualquer outro local em que aquela comunidade se originou de europeus, a gente não percebe mais essas condições. No entanto, se a gente vai num quilombo, né, onde as pessoas são originariamente pessoas negras, se você vai numa aldeia indígena, você vai perceber situações de pobreza que ainda se assemelham bastante a esse texto, né? E o que é que difere um de outro? Exatamente essas políticas públicas. Então, o que a gente percebe é que essa pessoa, esse homem europeu na época, era branco e ele tem uma relação com essa mulher mais clara e essa criança já nasce mais branca. Então, gente, totalmente branca, né? Na verdade, se a gente ver direitinho, pelo menos fenotipicamente, a gente vai perceber que é uma criança totalmente branca. Esse quadro aqui, essas ideias todas, isso tudo que esse quadro vai dizer aqui, ele vai estar traduzindo essa teoria do embranquecimento, que ela dizia exatamente o quê? O Brasil vai se tornar um país branco pela sucessiva miscigenação entre pessoas negras e pessoas brancas. Agora, percebam uma coisa. A base dessa teoria é que essa miscigenação ela aconteceria através das mulheres negras. E, por isso, vão se tornar as principais exterminadoras da sua própria raça. E não é por acaso que a gente vai perceber que essa ideia ela vai estar presente em romance, ela vai estar presente na literatura de uma forma geral, ela vai estar presente até em novela, quando a gente vai ver, mas ela não está presente da forma contrária. É muito raro você ver um enaltecimento de uma miscigenação que ela vai acontecer pela união de um homem negro com uma mulher branca. No momento que isso acontece, essa união ela vai ser imediatamente execrada, que aquela pessoa, aquele homem está
querendo subir socialmente. Então, a gente vai ver, não que em relação às mulheres não aconteça também, a gente vai ouvir isso aí também. Eu chamo a atenção também para o nome desse quadro, né? O nome do quadro é A Redenção de Cã. E se a gente percebe, vai pesquisar quem é Cã, a gente vai perceber que Cã é um dos filhos de Noé. E na tradição, quer dizer, isso na Bíblia está escrito até uma determinada parte. Cã é o filho de Noé que, ao ver o pai embriagado e nu, ele riu daquela situação, foi chamar os irmãos sem Jafé. Os irmãos vêm de costas e cobrem o pai. E diz, a Bíblia não conta isso, mas algumas tradições dizem que Noé, ao se recuperar, ele amaldiçoa Cã, dizendo que, por conta daquela falta de respeito, a partir daquele momento, toda a descendência dele será negra. Se a população negra surge a partir de uma maldição, justifica-se a queda da redenção. Qual seria essa redenção? Essa população vai voltar a ser branca, através da miscigenação. E essa miscigenação, ela passa necessariamente pelo ventre das mulheres negras. Isso é algo que a gente precisa entender, porque se a gente não compreende onde está a origem dessa ideia, a gente não vai entender, por exemplo, o que é que fez o Benfam esterilizar uma parcela significativa de mulheres negras nos anos 70, não só no Brasil, não é? Essa é a ideia que faz com que uma das ações seja de esterilizar mulheres negras. Por que isso? Não é? Por que esses direitos sexuais e reprodutivos das mulheres negras eles não vão ser considerados? E aí a gente vai falar rapidamente sobre a tecnoeugenia. Não vou esmiuçar tanto esse conceito, mas falando de uma forma bem genérica, a tecnoeugenia é uma ideologia que vem sendo estudada, né? Mas que se refere ao quê? A aplicação da tecnologia biomédica à eugenia, aquele princípio eugênico de que só deve sobreviver o melhor, no sentido de mais puro, né? E tendo como viés o controle da fertilidade feminina. A ideia da eugenia, que num determinado momento foi o que baseou, foi a base, não é, da produção do nazismo. Uma entrada de mulheres, né, negras, a princípio menor, no início da escravização, as mulheres negras elas tinham um número menor. Mas, a partir de 1830, com a proibição do tráfico, esse número de mulheres negras ele começa a ser dobrado. O tráfico era proibido, mas quando se importava, tinha-se esse cuidado de importar o mesmo número de mulheres negras que de homens na perspectiva de reprodução de escravos no próprio território brasileiro. A ideia de um Brasil mestiço, onde aquela mulher negra ela passa a ser eliminadora da própria raça, pelo casamento sucessivo com homens brancos. A ideia de esterilização dessas mulheres negras, né, que é uma continuidade do projeto de extermínio da população negra. Essa ideia de extermínio ela vai estar muito presente aqui, né, nessa ideologia da mestiçagem, né, porque é uma ideologia que ela prevê que acabe com a população negra no Brasil. É necessário, segundo essa teoria, que a população do Brasil seja mais branca. Então, a tecneogenia ela é uma herdeira dessa tradição. E a gente chega também à ideia da biopolítica. A biopolítica é uma ideia de uma política que vai trazer como fundamentação também a questão racial. E aí a gente vai perceber que essa biopolítica ela se realiza principalmente através da imagem que é veiculada. Por exemplo, essa é uma propaganda que ela é de 2006, 2007, é uma propaganda de cerveja, que ela, em pleno século XXI, ela traz esse conceito, não é?
onde o corpo da mulher é completamente objetificado, completamente comercializado, completamente explorado e é considerado, aqui é uma das propagandas, mas teve outras marcas de cerveja que traziam uma garrafa de cerveja vestida no biquíni, como o corpo de uma mulher. Né? Esse aqui diz assim, né? Pelo corpo que se conhece a verdadeira negra, encorpada. E aí ele está falando da cerveja. Mas a imagem que ele traz é de uma mulher negra. E aí, quando a gente fala em biopolítica, nós estamos falando da questão da imagem que é veiculada e que ela não é veiculada para uma parcela apenas da população, é veiculada para a população inteira de pessoas brancas e negras, mas no momento em que essa imagem ela traz como único padrão de beleza, de humanidade, a pessoa branca, ela vai trazer inclusive para as pessoas negras essa ideia de que as pessoas negras, então, elas estão excluídas dessa humanidade. Uma das representações do Observatório Negro foi contra um programa de uma apresentadora infantil, loira, né, que ela trazia um programa em que ela ia para um reino encantado, onde todas as pessoas eram macacos. E aí, no momento em que essas pessoas eram transformadas em gente novamente, elas eram transformadas em pessoas negras. Ou seja, ela faz uma relação direta que desumaniza as pessoas negras, né? E a gente entrou também com a representação, também ganhou. Mas isso, a nível nacional, a gente imagina o que é que isso traz como prejuízo, né, para a população de uma maneira geral. Vou passar isso aqui. E aí, quando a gente fala nessa política racial de uma forma geral, nós não estamos falando de algo que ficou lá na história, no início do século XX, não é? Nós estamos falando de algo que está em pleno andamento. O genocídio da população negra, ele ainda existe, e aí os números de homicídios, né? A gente viu aqui em relação às mulheres negras, mas a gente também vai ver esse mesmo número em relação a homens negros, né? O que faz com que o Brasil seja um dos países campeões em países que mais matam é exatamente o homicídio de homens jovens negros. É o que puxa as taxas de homicídio do Brasil para cima. Porque em relação a pessoas não negras, a taxa de homicídio ela é semelhante à taxa de países europeus que não estão em guerra. Porque a taxa de homicídio do Brasil, em alguns casos, é superior a dos países em guerra. E o que puxa isso para cima é homicídio contra pessoas negras. Ou seja, existe em andamento no Brasil uma guerra genocida em relação à sua população negra. É o que a gente viu um pouco, né? Essa origem está nessa teoria do embranquecimento, como uma ideia de supressão paulatina da população negra. Essa supressão iniciou no século XIX, mas ela continua até o século XXI, a gente vê que é algo que é presente. Presunção de culpabilidade. O termo presunção de inocência é um termo bem jurídico, mas é aquela ideia que todo mundo já viu alguma vez de que ninguém é considerado culpado até prova em contrário. Todas as pessoas são inocentes até prova em contrário. Mas em relação à pessoa negra, isso é a presunção de inocência, né? Mas em relação à pessoa negra, o que vale é uma presunção de culpabilidade. Ou seja, se é uma pessoa negra que está envolvida no crime, forçosamente a culpada vai ser ela, até que se prove o contrário. E em relação a isso aí, pode conversar com promotores, pode conversar com delegados, que vários deles vão chegar à conclusão que das inúmeras prisões onde as pessoas que estão presas não têm direito a advogado, na maioria dos casos, essas pessoas, eu não digo assim, maioria em questão de número, mas vai ter um número grande de casos em que essas pessoas estão presas sem uma razão legal. Mas como elas também não têm acesso a advogado, elas vão continuar presas, né? E o que é que vai levar àquela presunção de culpabilidade? É a cor da pele da pessoa.
Delito da cor, esse foi um termo criado por Abdias do Nascimento, mas essa ideia do delito da cor, ela significa que a pessoa negra, ela, de uma certa forma, ela já está cometendo um crime pelo simples fato de existir. E essa realidade a gente vai perceber exatamente em relação à morte das mulheres negras, né? De que forma elas morrem, mas também de que forma elas vivem, não é? E aí a gente vai falar em questão da saúde da população negra, por exemplo, que ela vai trazer a questão das doenças que durante muito tempo não foram consideradas a sua simples prevenção, que pode salvar muitas vidas, né? A prevenção da diabetes, a prevenção da pressão alta, o tratamento e identificação precoce da anemia falciforme e ainda tantas outras coisas que vão estar ligados, né, à questão da população negra, mas que estão passando ao largo exatamente da saúde como um todo. E aí, Ana Luísa Flauzina é uma autora contemporânea que ela retoma algumas das ideias que foram levantadas por Abdias do Nascimento, essas ideias aqui, né? Mas que você vai perceber que uma continuidade, não é, em todas essas realidades é algo que existia no século XIX e continua existindo no século XXI. E uma pergunta, né? Entre Passado e Futuro é um título de um livro de Hannah Arendt, e que ele fala exatamente em relação às gerações, né? A necessidade de se ter o amor pelas gerações e o amor pelo futuro da humanidade. Ele necessariamente passa por permitir que essa humanidade ela tenha essas tradições de hoje levadas ao futuro. Mas qual humanidade e que tradições a gente vai estar levando ao futuro se o nosso empenho hoje é o de destruir o contingente inteiro da população? Não é? Responsabilidade de Julgamento é outro livro também de Hannah Arendt, e a ideia aqui é que a gente perceba qual é a responsabilidade do ordenador, para além da responsabilidade do policial ou da pessoa do serviço público que vai estar lá na ponta, né? E que vai estar auxiliando, não, às vezes não de uma forma, na grande maioria das vezes, não será de uma forma consciente, mas vai estar fazendo parte dessa engrenagem que vai estar condenando à morte mulheres negras. Biopoder é uma ideia em que se analisa essa forma de dominação que se baseia sobre o poder de vida e morte. E é uma análise de Charles Mills, que foi retomada no Brasil por Sueli Carneiro, de que existe um contrato racial ao lado do contrato social, que todo mundo conhece de Rousseau, mas existe também uma ideia de um contrato racial, que seria um contrato firmado entre os brancos para estabelecer um supremacismo branco que exclui da humanidade os outros povos. E aqui eu estou querendo só deixar assim estabelecido que a gente está falando de pessoas que vão lá, pelo simples fato de serem brancas, vão lá em algum momento e vão assinar algum contrato. Não é isso. Mas isso aqui é uma ideologia, e essa ideologia ela perpassa, não é, os vários formas de relações sociais. E é necessário que a gente reconheça essa. Enfim, eu vou trazer aqui a história de Sarah Baartman, que foi uma mulher negra escravizada. E o povo dela era um povo que tinha os atributos físicos assim bem avantajados, como vocês podem ver aqui, são representantes da época. E ela foi explorada por conta desse físico, ela foi explorada como prostituta, ela aparecia em circos humanos, né? E foi explorada durante a vida toda dela. Quando ela morreu, algumas partes do corpo dela, em especial a vagina, o ânus, o cérebro, o útero, foram mumificados e foi feita uma boneca de cera.
E ao lado dessa boneca de cera eram expostos esses órgãos mumificados no museu da França. No nos anos século XIX, início do século XX, isso teve algum interesse. Depois perdeu interesse e tanto a boneca de cera quanto esses órgãos mumificados, eles foram para os porões dos museus. Mas o que acontece? Na África, no país de origem de Sarah Baartman, o governo solicitou ao governo francês, através de uma solicitação formal, que esses restos mortais de Sarah Baartman fossem devolvidos para serem devidamente sepultados, porque na tradição daquele povo, aquele espírito só vai ter paz tendo seu corpo devidamente sepultado. E o governo francês, em resposta, nos anos 2000, alvorecer do terceiro milênio, deu uma resposta oficial a um outro país, né, um país africano, dizendo que aquele material eram peças históricas e que pertenciam ao patrimônio francês, o corpo de outra pessoa. Então, para que a gente entenda, então foi iniciado um processo internacional, da Corte Internacional de Justiça, a França foi condenada. O ministro das Relações Exteriores da época, Dominique de Villepin, foi a pessoa que, em 2002, deu o parecer para que, finalmente, esses restos mortais fossem devolvidos. E aqui é o túmulo de Sarah Baartman, onde esses restos mortais foram sepultados no país de origem dela. Mas isso aconteceu em 2002. Então, para a gente ver, quando a gente fala em racismo e patriarcalismo, não estamos de forma nenhuma falando em ideologias que estão mortas e enterradas. Nós estamos falando de ideologias vivas, ainda hoje, que estão presentes em países considerados de primeiro mundo, considerados desenvolvidos, país até considerado que se arvora como pai dos direitos humanos, não é? Onde foi publicada a Declaração dos Direitos do Homem. Então, gente, é só para a gente entender o quão profunda são essas teorias que fazem com que a gente tenha essas diferenças nas condições de morte e, consequentemente, nas condições de vida de mulheres negras. E aí eu finalizo com essa imagem e eu vou explicar aquela que eu não expliquei lá no início, exatamente, síndrome do bad hair scalp. Então é o seguinte, aqui é uma representação de uma escrava, uma mulher escravizada, que ela foi escravizada e ela era propriedade de um médico que fazia pesquisas e que é considerado o pai da ginecologia. E esse médico, ele se utilizava basicamente de 3 mulheres escravizadas e fazia cirurgias nessas mulheres e através dessas cirurgias ele conseguiu identificar alguns princípios da anatomia feminina e de algumas doenças, né? E malformações também. E ele é considerado pai da ginecologia por isso. Mas essas cirurgias eram realizadas sem anestesia, sob a ideia de que as pessoas negras não sentiam dor da mesma maneira que pessoas brancas. Não eram vulneráveis à dor. A dor delas, então, era ignorada. Então, a ginecologia, ela surge na medicina com o sacrifício dessas mulheres. E aí, também para que a gente compreenda, né, que onde está a origem dessa ideia que faz com que até os dias de hoje as mulheres negras em processo de parto recebam menos anestesia do que mulheres brancas, tenham menos consultas obstétricas, tenham menos direito, né, um acompanhamento médico, porque exatamente
se considera que elas são mais fortes, elas são mais resistentes, principalmente a dor. Então, se tem só uma anestesia, se tem duas mulheres, uma negra e uma branca, essa anestesia será encaminhada à mulher branca, porque a mulher negra vai aguentar. E eu vou trazer aqui deixa eu ver aqui. Não sei se vou voltar toda essa... Mas eu vou falar sobre o slide, né? Esse aí vai estar lá no início da apresentação. Mais uma das nossas colegas, a professora Ângela Nascimento, que é mestra em Ciências Sociais. Ela fez a pesquisa dela de mestrado aqui na universidade, no Hospital das Clínicas. E ela, sendo uma mulher negra, ela contratou estudantes brancas para poder fazer os questionários com os médicos, porque ela percebeu que alguns médicos, algumas pessoas do corpo médico, se recusavam a falar algumas coisas para ela, sendo ela uma mulher negra, sendo elas muito dirigidas, não é, ao levantamento de como eram tratadas as mulheres negras. Então, ela contratou estudantes brancos para fazer os questionários. E essas estudantes brancas puderam presenciar, em um determinado momento, uma mulher negra que chegou para ser atendida no momento prestes a atender, né? E naquele momento, sentindo muita dor, ela na sala, do lado onde os médicos estavam, ela gritava bastante. E uma das estudantes que estava fazendo a pesquisa dela presenciou o médico que estava atendendo dizer assim: isso daí é a síndrome do pichain. Porque você vai perceber que todas as mulheres que chegam aqui com esse cabelo pichain, ou seja, mulheres negras, elas vão ter esse mesmo comportamento. Vão gritar muito. Vai ser uma coisa assim bem complicada a gente fazer esse papo. Então, para que a gente entenda que nós estamos falando de ideias que elas continuam vivas. E são essas ideias que vão estar informando, né, tanto a vida, a morte de mulheres negras. E essas diferenças que a gente vai perceber nos índices, que os índices vão revelar para a gente, eles têm origem principalmente nessas ideologias. Então, finalizo com essa fala de Luísa Barros, né? Que ela dizia que o racismo e o sexismo influenciaram as relações que determinaram a sociedade brasileira no seu momento fundador. Isso está no DNA de nossa sociedade, é estruturante. E hoje, mesmo considerando tudo o que já mudou em relação ao que consideramos violência, não há como discutir violência contra as mulheres sem discutir racismo e sexismo no Brasil. Então, com essas palavras, eu finalizo essa fala, que foi bem comprida, mas estou à disposição para qualquer pergunta que queiram fazer. É uma aula da nossa Ana Paula. Eu disse que ela era doutora porque ela fez doutorado, não é? Quem é doutor fez doutorado, é verdade. E ela não fez doutorado em qualquer lugar, fez doutorado na Universidade de Paris, né? Eu acho que uma mulher negra quebrou barreiras, desafios e chegou lá, né? Então, acho que é sempre bom. Eu também, como isso, negra, estou aqui deixando isso bem claro, porque ela disse que não era médica, mas ela é doutora, né? Então, é sempre um grande aprendizado essa exposição. Quero lhe agradecer em nome da coordenação, dizer que você traz para a gente o que verdadeiramente ainda está vivo na nossa sociedade, né? E que a gente não caminhou muito, a gente precisa caminhar muito para, de fato, exterminar, né, o que está no inconsciente coletivo, fazendo com que as pessoas, por uma questão de cor, né,
de características físicas sofram racismo, né? Então, estão presentes nas nossas instituições ainda, né? Então, quero lhe agradecer a quem nos ouviu, né? E relembrar que em setembro, já, nós vamos estar com dando continuidade ao nosso programação do conhecimento aqui, através da Rede Nutres, uma parceria já de mais de 6 anos, com a doutora Ana Áurea Anjos, conversando sobre a doença falciforme e a assistência na pediatria. Eu quero agradecer muito a você, Ana, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, sempre contribuindo com o seu conhecimento. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde. Muito formidável, muito. A gente se revigora na reflexão. E nesse momento está mais importante ainda, porque a gente está numa gradação exatamente dessas, uma exacerbação dessas demonstrações de racismo, né? Demais, né? E assim, agora eu, sinceramente, eu tenho uma